Diga quem está ao seu lado uma boa palavra de Deus para você e uma boa noite em nome de Jesus. Podeis assentar. Podeis assentar. Abra a palavra de Deus. Romanos, capítulo 7. É uma vida na plenitude do Espírito. E Romanos capítulo 7 e capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus. Do 7 em diante. Presos em armadilhas, 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o apóstolo Paulo trazendo discernimento nesse texto, ele fazendo a lei e o pecado, quem era ele e quem ele agora é. E o interessante do apóstolo é que ele fala dele próprio. Ele fala dele próprio. Ele não está trazendo aqui um exemplo de algum irmão da igreja, de algum filho de Deus. Ele não está trazendo aqui exemplo de um outro apóstolo. Ele fala dele. Vocês vão entender. E ele diz aqui no 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quantas pessoas estão nessa situação? 7, 14, 15. Capítulo 7, 14, 15. Quantas pessoas estão nessa situação? Fazendo algo que elas não querem fazer. Para quem não faz, é muito assim, confortável a gente olhar e até mesmo acusar. E dizer assim: eu não roubo, mas fulano é ladrão. Eu não sou isso, mas fulano é. E a gente não pode ir nesse papel. Nós temos que mostrar às pessoas que assim como Deus também nos libertou, nos trouxe a uma outra realidade, que Ele também pode tocar nessas pessoas e trazê-las a uma nova realidade. Às vezes as pessoas estão lá porque querem. Eu quero fazer isso, eu tenho um prazer. Um homicida, ele pode dizer, será que pode? Eu já ouvi uma entrevista de uma vez, ele dizendo que tinha prazer em matar pessoas. Que ele tinha tanto prazer em assassinar uma pessoa, como ele tinha com uma mulher. Um justiceiro. Ele deu essa entrevista, não sei se foi na Rede Bandeirantes ou na Record, eu não lembro. Mas eu ouvi ele falando isso. Então assim, mas será que todos os justiceiros pensam igual a este homem? Tem esse prazer, esse tipo de prazer? Ou às vezes matam porque continuam sendo convidados, continuam ganhando dinheiro, continuam, quando ele pensa em ficar quieto, vem alguém e diz: olha, eu tenho mais uma pessoa para você tirar a vida. Então, o apóstolo Paulo está trazendo à luz aqui, dizendo o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Baixa um pouco o microfone. O meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha aí. Será que aquela prostituta, ela não queria estar casada? Ela não queria estar com o marido, com a família? Será que ela... Bom, você pode até dizer assim, essa envergonhice. Ela podia trabalhar, podia ter outra vida, podia ser uma lojista, uma vendedora, mas ela está lá na prostituição porque ela quer. Será? Será que o que está com ela, o espírito que domina ela, deixa ela vender roupa? Deixa ela trabalhar no escritório? Ou uma vez que ela está vendendo o corpo, aquele espírito vai continuar querendo que ela venda o corpo e ela não tem como sair dali, a não ser com Cristo?
a não ser com Cristo? Porque o apóstolo Paulo está falando dele. Uma pessoa que desenvolveu 2/3 do Novo Testamento. Foi o escritor de 2/3 do Novo Testamento. E foi um apóstolo que mais desenvolveu o Evangelho. Foi o apóstolo Paulo. Então, isso gera até confusão. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Olha a confusão, confuso. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. A pessoa passa a ser dominada pelo pecado, e o pecado, Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Porque o pecado sempre tem um espírito por trás. Que foram anjos que serviam a Deus, que eram obedientes a Deus, e que se deixaram levar. Se deixaram levar e foram desobedientes ao próprio Deus. E esses espíritos, não conseguindo vencer Deus, eles vêm vencer o ser humano. Eles vêm destruir o ser humano, se apossar de um ser humano, levar aquele ser humano a fazer tudo que é de encontro a Deus, tudo que é de encontro às pessoas, tudo que é de encontro ao Pai, para tentar denegrir a imagem de Deus, por intermédio de uma pessoa. Porque eu sei o 18, ansiosos para fazer algo, incapazes de prosseguir. Olha o 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. A pessoa quer fazer o bem, mas não consegue. Quer se corrigir, mas não consegue. Quer deixar de errar, mas não consegue. Alguém aqui que já é convertido, talvez entenda assim bastante o que eu estou falando. Nos meus últimos dias, perto dos meus 28 anos, quando eu me converti, eu vivi uma vida de muita prostituição, sempre vivi de 14 a 28. E ali perto dos 28, até os talvez 25, eu conseguia sair com moças que eram de família, ditas assim, de famílias. Tinha um pai, uma mãe e morava em casa. E a gente saía, ia para as festas e tal. Mas chegou um determinado momento que eu já estava saindo com pessoas que saía de graça comigo, mas eram prostitutas. Elas vendiam o corpo. E eu sabia que eu estava numa rota de ser contaminado. Na época estava muito forte, estava se falando muito mais do que hoje, a questão do vírus da AIDS. E ali eu não conseguia, o que está escrito aqui, olha o que está escrito. Eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não consigo efetuá-lo. Eu queria parar, porque eu sabia que aquilo estava errado, eu podia me matar se eu me contaminasse com um vírus. Hoje tem remédios, tem uns coquetéis, que as pessoas que têm o vírus ficam normalmente aí vivendo. Naquele tempo não, ao pegar o vírus, a pessoa imediatamente emagrecia e morria com pouco tempo. E eu vi pessoas do meu círculo de amizade morrerem. Morreu de quê? De AIDS. E aí, eu sabia, só que eu não conseguia. Saía com aquela mulher, não usava nenhum preservativo. Apóstolo Paulo trouxe uma situação para ele. Eu estou trazendo aqui agora para esclarecer você uma situação na minha vida, e cada um pense na sua. Então eu chegava ali e não conseguia, saía, quando eu ia para casa dormir, não dormia, eu não dormia, virava à noite, ouvindo uma voz: você pegou AIDS, você está com AIDS. Eu não podia contar a ninguém, porque se eu contasse para alguém, alguém ia espalhar na cidade: fulano está com AIDS.
eu não podia contar, não tinha coragem de fazer exame. Eu não tinha coragem de fazer o exame. Aí qual era a solução? Parar. Mas eu conseguia parar? De noite não dormia, amanhecia o dia, trabalhava, loucura de trabalho. Quando chegava de tardezinha, eu tenho que sair com a mulher de novo. Repetia a mesma coisa, porque quem estava em mim não deixava eu parar, me dominava e me levava, é tipo um vício. E a gente pode olhar assim e dizer, o cara é viciado, rapaz, sai do bar, mas o cara não consegue sair do bar. Não cheira mais cocaína, o cara não consegue parar de cheirar cocaína. É aí que entra o poder de Deus. Por isso a gente às vezes a gente pode falar e acusar, fulano não tem vergonha na cara, fica se matando usando droga, sai dessa vida. Mas quantos dizem, doutor, me ajude, eu não consigo sair dessa vida, mas eu quero sair dessa vida. Só que na área sexual é pior, porque a pessoa na hora de droga, ele fala, eu estou usando, eu vou procurar uma clínica, eu vou procurar um doutor, vou procurar um amigo, ele fala, mas a questão de sexo envolve outras pessoas. Como é que uma pessoa que está tendo caso com uma mulher casada pode falar para alguém, pedir ajuda, rapaz, eu estou pegando aquela mulher casada, eu quero sair dessa, porque se o marido souber vai me matar. Então tem casos que é difícil a pessoa falar. Só Deus. Só Jesus Cristo. Por isso que nós temos que falar de Jesus para ela se abrir para Jesus. Quando ela se abrir para Jesus, a cura vai vir na vida dela. Porque a Bíblia diz, confessei os vossos pecados uns aos outros, para que sereis curados. Então existe uma cura que vem de Deus, sim. E nesta igreja nós queremos trazer a cura de Deus sobre a vida de milhares de pessoas que estão precisando de ajuda. Precisando de ajuda. O crente já está curado. O problema de crente é ferida, e ferida ele não quer se curar, é complicado. Mas lá fora não, lá fora é desespero. Muita gente agora, domingo à noite, quer sair de uma situação e não está sabendo como. Vamos ajudá-las? Diga assim, eu vou ajudar. Eu vou falar de Jesus para elas. Assim como Jesus tirou você, pode tirar qualquer um. Amém, igreja? Então, olha a situação do apóstolo Paulo, versículo 19. 19, assim, diz a palavra. Peço, porque não faço o que bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha como continua a interpretação. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em. Eu não quero fazer, mas não tenho forças. Eu, o homem Paulo, eu não tenho forças. Claro que quando ele escreveu essa carta, ele já estava convertido. Ele olhou o passado dele. O apóstolo Paulo aqui já era apóstolo, já estava convertido. Mas ele escreve levando o passado que ele tinha. A vida que ele tinha no passado. E aqui segue o texto. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha o 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho um prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Um conflito espiritual. Em meio a uma guerra, o apóstolo Paulo estava em meio a uma guerra entre o que ele conhecia, o que ele deveria fazer, mas ele não estava suportando e não estava conseguindo fazer. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem o 25, olha o 25. Aqui o 7:24 é como se ele tivesse frustrado. Mas no 25 vem o refrigério.
Graças a Deus, olha, graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele dá graças a Deus pelo Filho de Deus. Eu estou dando graças pelo Filho de Deus, porque o Filho de Deus, não foi Deus que foi a solução para mim, para você. Foi o que Ele providenciou, Jesus. Jesus que foi a providência divina, a providência de Deus, para vir na terra, morrer, derramar o sangue dele, ressuscitar, ter poder sobre esse pecado, ter poder sobre esses espíritos, para qualquer um que se quiser, Senhor, basta a tua sombra, basta a migalha cair da tua mesa, eu estarei protegido, eu estarei curado. Lembra daquela mulher? Migalhas da mesa que caía aí, de ti, vindo de ti, eu estarei curado. Então, as pessoas começaram a entender que Jesus era a saída, a porta de saída da vida errada que Deus providenciou. Eu vou passar por essa porta, eu vou passar por Cristo, que eu vou sair dessa. Amém? Então diga assim comigo, feche seus olhos, eu não sei o que você está passando, mas cabe você dizer isso. Diga assim, Senhor, eu sairei dessa com Jesus. A posição de Deus é muito clara, criou tudo e deixou aqui o homem e tal, aí veio o homem preferir o erro, mas Deus pela sua grande misericórdia providenciou uma porta para a gente. Jesus Cristo de Nazaré é a grande porta, uma vida na plenitude. Romanos 8, agora vamos a Romanos 8, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja que vai haver uma troca, vai sair um Espírito que leva a pessoa ao pecado, e a pessoa vai receber o Espírito do Senhor, que vai facilmente levá-lo a vida espiritual, uma vida correta, uma vida abençoada. Vai haver uma troca. Trocou a lâmpada queimada, colocou uma lâmpada que é a luz do mundo. Trocou uma lâmpada que não clareava mais, porque o pecado vai levando a pessoa a isso. Cada dia pecando, um abismo puxa o outro, e aquele pecado que era prazeroso, vai chegar um momento que vai virar trevas. Vai virar morte. Quando a pessoa experimenta uma droga, tem uma sensação, um prazer que ela às vezes nunca teve. Daqui a pouco entra o vício. Do vício vai entrar a morte. Aquilo que ela achava que era luz, se transformou agora num tratamento, numa dor para o governo, para a polícia, para o pai, para a mãe. No início a pessoa entra, que brilho, que bênção, que coisa boa. Toma um êxtase, faz uma festa de rave, dança a noite inteira no rave, participa de uma rave, gente bonita, música, na beira de uma praia. A maior festa de rave que tem no Brasil é na Bahia. São 8 dias, lá na região de Itacaré. Vem 10, 15 mil pessoas do Brasil inteiro, eu não sabia. Entrei na internet e vi.
e a pessoa fica lá 8 dias direto, dançando rave, virando a noite, dormindo de dia, com êxtases, com a Polícia Federal não entra, é numa fazenda na beira de uma praia, e ali a festa acontece. A pessoa vai, gente bonita, música eletrônica, jovens, e dança, vai. Daqui a pouco ela entra numa situação que tudo está escuro. Aquela beleza passou. Jesus já sabe no que vai dar isso. Ele sabe. Então, assim, nós temos que entender, porque eu tenho certeza que quem está ali sabe que aquilo ali é mal, quer forças para sair, não tem. Por isso nós temos um papel importante na sociedade, que a única porta das pessoas saírem disso é Jesus Cristo. Temos que levar Jesus a elas. Amém, gente? Então diz o texto aqui, continuando o texto, liberdade, do 1 ao 8, esperança, do 9 ao 15, leia aí comigo do 9 ao 15, nós já lemos até o 10, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. A liberdade e poder, olha o 26 em diante, 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quem é fraco aqui, espiritualmente? Todos. Cada um tem uma fraqueza. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém, igreja? Amém. Ainda que você não saiba orar, o Espírito vai continuar orando em você, para te fortalecer, para te levar a lugares mais altos. No 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Daqueles que são chamados segundo o seu? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É poder de Deus que segue. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, igreja? Aquele que não poupou seu filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que? Por meio daquele que? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Aplauda Jesus. Poder, uma vida de plenitude no Espírito, liberdade, esperança. Em Jesus há liberdade, em Jesus há esperança, em Jesus há poder.
Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar por você, para que este mês de junho o Senhor continue falando com você. São 30 dias importantíssimos para que Deus continue falando com você. Hoje inicia-se praticamente um mês, nós estamos no dia 2, e haverá aí alguns dias para que nós vivenciemos a presença de Deus em nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus tem de bonito, de maravilhoso. Então, nas suas fraquezas, clame a Ele. Na sua fraqueza, fala: Senhor, eu sou fraco nisso, eu sou fraco nisso. O que são fraquezas? Você nunca roubou alguém. Depois de crente que você vai roubar? Você via coisas, objetos, nunca pegou. Desde criança, na escola, seu pai te ensinou: o que é seu, o que não é, não pegue. Você via caneta bonita, uma calculadora bonita, uma mochila bonita, onde você foi, você nunca pegou. Não é meu, não pego. E você é forte nisso. Isso nunca foi sua fraqueza. Mas, ao ver um sexo oposto, como você se comportava? Como você pode se comportar? Como você se comporta? Eu não consigo. Ao ver um sexo oposto, eu desejo, eu quero. É uma fraqueza. Está entendendo? Então você, naquilo que você nunca era fraco, nunca pegou uma caneta de ninguém, você não vai ficar nunca. E a Bíblia diz o quê? Que na nossa fraqueza nós clamemos a Ele. Deus quer fortalecer você, além do que seu pai te ensinou. Seu pai te ensinou nunca pegar uma caneta, você nunca pegou. Você ouviu seu pai. Mas aquilo que teu pai não te ensinou, e que você não consegue fazer, Deus está aí para te ensinar. Deus está aí para te levar a você ser forte em todas as coisas. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Então Ele quer fortalecer você nas suas áreas fracas. E ninguém, a Bíblia diz que só Jesus foi tentado em tudo e em nada pecou. Só Jesus. Todos nós temos fraquezas a serem fortalecidas. Todos nós. Pastor, o senhor tem. A Bíblia diz que se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Todos nós temos fraquezas em alguma área da nossa vida, e que precisa você estar ali: Senhor, corrige essa fraqueza em mim, me fortalece. Então você é forte em 80% das coisas, 90%, 99% você é forte, 1% existe Deus para te fortalecer, para você viver em busca de ser varão perfeito. É isso que a Bíblia nos orienta: sermos varões e varoas perfeitas em Cristo. Vai ser uma luta diária, você ser perfeito em Deus, você ser perfeita no Senhor. Às vezes uma história que você conta, você aumenta um pouquinho, você exagerou, é mentira. Olha aí, morreu um no acidente, você teve um acidente ali, morreu 3. Porque contou a história a mais. Tinha 15 mil pessoas no estádio, tinha 30 mil no estádio lotado. Mentira. O estádio não tinha 30 mil, tinha 15. Então assim, tem coisas que a gente aumenta, que a gente fala demais, precisamos nos corrigir. Tem coisas que a gente julga demais, precisamos nos corrigir. Então sempre tem alguma coisa na minha vida, na sua, que é fraqueza. Precisamos o quê? Nos fortalecer. Quem vai te fortalecer? A igreja ajuda. A igreja é mãe, você está aqui ouvindo a mensagem. A igreja tem pessoas para a gente se relacionar, para a gente um ajudar o outro. Mas quem fortalece é Jesus. Amém, igreja? Jesus que vai te fortalecer. Então eu queria apresentar a Deus agora esse suco e o pão. O suco de uva que representa o sangue de Cristo. O pão que representa o corpo de Cristo, dado por nós, dado pela humanidade. O Senhor Jesus, o Senhor Pai, o Deus Pai, Ele deixou Jesus, providenciou Jesus, para que um índio
Você está na língua dele, você está arrependido, estou. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou, creio. O ímpio tem a salvação. O índio entende, o analfabeto entende, o doutor, o intelectual, ele entende. Qualquer pessoa entende. É uma coisa simples para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas nossas almas. É uma coisa simples. É entender e crer nele, porque é o único que vai te fortalecer, o único que vai salvar. Pai, nós apresentamos esse pão a Ti, apresentamos esse suco de uva a Ti, que o Senhor Santo Eterno deu por nós naquela cruz do Calvário, naquelas últimas 24 horas, o Senhor deu a vida,